dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Vamos ao nosso estudo diário da Palavra de Deus, a nossa lição bíblica hoje, de terça-feira, nos traz aqui mais duas perguntas, Duas perguntas dando continuidade à lição de ontem, da segunda-feira, quando Jesus disse para eles lançarem a rede do lado direito, e eles lançaram, E logo em seguida que eles viram aquela multidão de peixes, João identifica que é o Senhor e Pedro pula, Só pega uma capa, se veste da capa e pula ali, imediatamente, para encontrar com o Senhor lá na areia da praia, Para encontrar com Cristo lá. E hoje, dando continuidade à compreensão desta cena, do que ocorreu ali com eles, vamos então para a primeira pergunta de hoje, que diz assim: por que os demais discípulos não se lançaram no mar, assim como Pedro fez, quando viram o mestre? Por que os 12 não mergulharam e abandonaram o barco, abandonaram tudo, e foram ao encontro de Cristo lá na praia, Vamos ver o que diz o texto. O verso está em João 21, versículo 8, que diz assim: e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, menos de 100 metros ali eles estavam da praia, 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Então, por que é que os demais discípulos não pularam assim como Pedro jogou-se de todo o corpo ali na água para encontrar com Jesus? Por que não fizeram? Olha que cena enigmática, emblemática para cada um de nós, para a igreja como um todo, A igreja, ela é como um barco e ela tem a missão daqueles que estão nele, dos discípulos de Cristo, da Igreja Santa de Cristo, é de entrar ali pelo mar da Babilônia, nesse mundo cheio de confusão, cheio de doutrinas equivocadas, A igreja tem essa missão de navegar por essas águas e arrastar de lá de dentro desta confusão aqueles que o Senhor escolhe, para a salvação, aqueles que se interessam, que despertam pela rede do Evangelho, que são atraídos para a rede do Evangelho, e ali a igreja arrasta do mar para o barco. Foi assim que arrasta do mar para o barco e do barco para a terra, para a praia, onde Cristo está. Porque a igreja, ela não deve ganhar os peixes, as pessoas, deste mundo, para ela. As pessoas que são salvas pelo Evangelho, para o Evangelho, para o reino de Deus, elas não são salvas para o líder, para o pastor da igreja, e nem para a igreja toda. Elas devem ser apresentadas a Cristo, elas são salvas para Cristo, Então, esse é um entendimento que todo cristão deve ter, porque as pessoas, os líderes religiosos, ou as instituições, como um todo, elas não devem explorar essas pessoas porque elas não são donas dessas pessoas, E eles também são peixes, não é mesmo? Os líderes não podem ser tubarões que comem os outros peixes. Não, isso tem que ser apresentado a Cristo.
Aquele que diz, ó, é aqui que você tem que pescar, a rede tem que ser lançada aqui, você sem mim não pesca nada, é assim, então pertence a ele. Esses peixes pertencem a Cristo, né? Agora, obviamente que Cristo, né, vai compartilhar isso com a sua igreja. Ele vai compartilhar esses benefícios, mas pertence a ele. Agora, ele devolve realmente muito mais, né? O Senhor Jesus, ele, né, tudo isso vem da parte de Deus, mas essa generosidade, essa bondade, ela é ilimitada, né? Porque ele não pegou ali um peixe para dividir por 12, não. Foram muitos peixes, né? Se não me falha a memória, 153 grandes peixes ali que foram pegos. Né? Era muita coisa para eles ali, obviamente, e para as famílias ali, para as pessoas, né? Que iriam ser beneficiadas por esse recurso aí, né? Então, quando nós olhamos para esse texto, né? Nós vemos claramente ali não só o poder de Deus, né, ali diante da pessoa de Cristo, mas a gente vê também inúmeros ensinamentos que nós podemos tirar desta cena. Os outros não pularam para encontrar com Jesus, assim como Pedro, porque tinha um barco a ser guiado, porque tinha peixes a serem resgatados para dentro do barco, né, e estava muito próximo. Eles tiveram a paciência de esperar por Cristo, né? Tiveram a paciência de esperar por Cristo. Pedro fez errado? Não. Ele carecia. Pedro era o líder daquele barco. Pedro era o pescador mais experiente. Foi ele quem tomou a iniciativa de dizer, vamos pescar. Ele era o líder em todos os sentidos ali, né? O líder na ausência de Cristo, porque o líder master, o líder maior é Cristo, obviamente, né? Mas pelo seu espírito de liderança, até os outros discípulos, os apóstolos ali, né? Talvez até pela maneira como Cristo tratava Pedro, se dirigia a Pedro, eles também reconheciam na pessoa de Pedro essa liderança, né? E Pedro tinha isso, era nato, era natural dele, essa liderança, essa forma de proceder, essa energia para tomar iniciativa, essa energia para decidir as coisas, né? Então era natural dele, e o Senhor usou isso muito bem, como o Senhor utiliza todas as nossas virtudes muito bem. E ninguém usa tanto isso em nós quanto Cristo, né? Pois bem, então quando eles não pularam, né? Porque há uma necessidade da igreja ser conduzida, né? Das almas resgatadas serem cuidadas, serem preparadas, né? Assim como Cristo foi oferecido a nós como uma carne a ser comida, como um pão, né, a ser comido, assim também nós devemos ser oferecidos ao Senhor, né? Da mesma forma, né? Uma comida sadia, algo limpo, algo que vai estar presente em Deus, né? Isso é muito importante. Cristo vai dizer no capítulo 17, lá de João, que nós, assim como o Pai está em nós e Cristo está em nós devemos estar no Pai e em Cristo também, né? Cristo fala que eles sejam um em nós, eles, os seres humanos, né, convertidos, resgatados, sejam um em nós. Então, isso é muito claro, né, para cada um de nós, a forma como isso é apresentado. Então, os discípulos, quando veem Pedro ali se lançar ao mar, na praia, né, para encontrar com Jesus Cristo, que estava lá na areia da praia, o ensinamento muito importante é que o líder, aquele que está à frente, aquele que tem o espírito de liderança, né, quando a gente fala líder, a gente não fala, o mundo vê como alguém superior, né? E nós não vemos com esse olhar de superioridade, nós vemos como aquele que tem responsabilidades, né? Então, veja a importância a necessidade que aqueles que estão à frente têm de se encontrar com Cristo. Quando o líder, no caso de Pedro, estava carecendo de ter uma conversa muito profunda com Jesus Cristo, estava precisando confessar o seu pecado, estava precisando
colocar para fora aquela culpa que ele tinha, se sentia culpado devido a não ter negado o Cristo 3 vezes, né? Ele precisava daquilo. E aí, né, como todo líder precisa desse contato mais profundo com Cristo, né? Enquanto o líder que carece estar aos braços de Cristo, carece estar com Cristo, né, próximo, com muito mais intimidade, e os outros que estão ali para auxiliar, devem conduzir a igreja. A igreja não pode ser conduzida, aí tipificada pelo barco, né? A igreja não pode ser conduzida por uma pessoa só pelo uno. A igreja é conduzida por todos. Todos, tendo cargo ou não, tendo responsabilidade ou não, todos cooperam, todos pegam a rede, todos puxam a rede com os peixes para dentro do barco, né? Então, isso é uma missão de todos. E aí fica muito bem caracterizado neste ensinamento, nesta cena aí que nós estamos vendo aqui no Evangelho de João. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 6. Quantas tipologias preparou Jesus para ensinar os seus discípulos? Então, agora no versículo 9, o versículo seguinte, diz assim: Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Olha, amados, que cena! Que coisa impressionante! Pedro mergulhou, pulou na frente, foi lá, né? Quem sabe dar um abraço forte ali em Jesus Cristo, né? Fazer as suas confissões, precisava desse contato, né? Pedro carecia muito desse contato, né? E os discípulos que vinham atrás, quando chegaram na praia, olha que cena. Eles viram 3 coisas, 3. A primeira que eles viram foram brasas. Já fazia um tempo que Jesus estava ali esperando. Ele fez o fogo para que as brasas estivessem ali no ponto de assar um peixe. Requer um tempo, né, para que o fogo possa fazer da madeira brasas, né? Então fazia um tempo que Jesus já estava ali, esperando por eles. Estava ali, quem sabe, desde a madrugada, que eles estavam chegando cedinho ali, né, da pescaria. Os pescadores, quando pescam, por exemplo, no Mar da Galileia, que era o caso deles, essa pescaria, o peixe predador, né, que era geralmente eles pegavam a tilápia, que lá na época dele era chamada de São Peter, era o nome da tilápia, né, ou seja, inclusive dá o nome de Pedro, né, Peter, São Peter. É o nome que é dado àquele peixe em homenagem a Pedro, né? E aí tinha abundância ali, né? Provavelmente a maioria dos peixes, que eram predadores, ele geralmente faz isso à noite, porque durante o dia os peixes fogem deles, né? Porque tem luz. Então, para esse tipo de pescaria, só tem mais vantagem, né? Eles são bem sucedidos durante a noite. Então, durante o dia está nascendo, quando a luz bate na água ali, é difícil pegar peixe. Não é muito difícil. Só quem pega peixe na luz é Jesus Cristo, que manda lançar, lança aqui, lança ali, né? Então eles estavam voltando claramente, porque não tinha mais sentido, né? E então, quando eles descem ali, a primeira coisa que eles veem ali, né, no início do dia, porque Cristo já devia ter chegado ali onde era escuro, né? Estava escuro, quem sabe? E ali fez aquele foguinho ali, quando eles viram já tinha brasas acesas. Olha que mensagem. A brasa, se nós estudarmos ali usando uma linguagem tipológica, a gente vai lá para o santuário, haviam 2 tipos de brasa no santuário. Todas as duas eram encontradas, eram feitas em cima do altar de sacrifício. O altar de sacrifício é onde todo ser humano deve morrer, matar o velho homem e nascer nele mesmo a nova criatura, né? Era uma grande tipologia ali do altar de sacrifício. Ali tinha as brasas do altar de sacrifício, que ia queimar o animal, né? Iria queimar o animal que foi oferecido. E
uma lenha separada, ainda no altar de sacrifício, fazia-se as brasas que iam entrar para dentro do lugar santo, entre ali o santo e o santíssimo, no altar de incenso, onde essas brasas vivas iam ser colocadas, né, sobre o altar de incenso, para que ali pudesse ser queimado o incenso. Então essas brasas tinham uma tipologia muito, né, a brasa na vida do judeu, que estava muito bem familiarizado com os sacrifícios, tinha essa tipologia, era algo assim, até porque a brasa, uma brasa viva, um tição vivo com brasas, é uma tipologia de alguém que morreu e agora renasceu cheio do Espírito Santo, cheio daquele... A brasa, ela tem uma cor que vai do vermelho intenso até a cor amarela clara e o branco ali da luz, né? O branco ali da luz, ela varia, né? Sobre a brasa você vê aquele fogo branco, aquele fogo ali intenso, né? Então, essa variação que a Bíblia chama de ambar, né? Essa cor ambar, que um amarelo do claro para o queimado, aquele amarelo, que é a cor que envolve a maioria do trono de Deus, né? A glória de Deus. É uma coisa muito interessante a questão da brasa. Ali estava uma brasa. E sobre a brasa estava um peixe sendo assado. Jesus estava assando um peixe. Jesus tem poder suficiente. O Pai dele deu tanto poder, e agora ressuscitado, mais poder ainda, para ele estar assando ali 13 peixes, 12 peixes, o quanto ele quisesse. Mas ele só tinha um peixe. Olha, Jesus estava assando só para ele? Se fosse para ele, já estava comendo, o peixe já estava lá na brasa. Não era para ele que ele tinha preparado aquilo. Aquele peixe tipificava ele, o Jesus que havia sido morto, aquela carne que os discípulos deveriam comer. Cristo disse do maior discurso dele, a maior pregação dele, no capítulo 6 de João, quando foi tão forte a pregação que os discípulos abandonaram ele. A maioria foram embora, tão escandalizados, porque ele falou assim: olha, vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. Quem come a minha carne tem vida em si mesmo. Ali, o peixe ali é uma tipificação de Cristo. Isso é tão claro que ali não há só um peixe. Além das brasas, a santificação pelo Espírito Santo, né? Olha só, pela presença do Espírito Santo no coração do homem, estavam ali os dois principais alimentos. O pão, que também tipifica Cristo, que disse: eu sou o pão que desceu do céu, no mesmo capítulo 6 de João. Olha que detalhe, olha o que João vê. João vê, tudo que João escreve lá atrás, ele está complementando em tipologias na frente. Cristo fala: vocês precisam comer a minha carne. Quando Cristo compara todos os seres humanos a peixe, né? Vão lá do mar e tirem, ele também está se incluindo aí, quando esteve aqui como ser humano, também esse peixe, agora um peixe diferente. Um peixe puro, um peixe que não, né? E ali os discípulos precisavam comer de Cristo, eles precisavam colocar para dentro de si o exemplo de Cristo, a fé de Cristo, as atitudes santas de Cristo. Então essa é a tipologia, não é que a gente vai comer a pessoa de Cristo, né? Comer a carne da pessoa de Cristo, como canibais, não tem nada a ver. Isso é uma tipologia, é uma linguagem de colocar o novo homem, o velho homem morreu e o novo homem Cristo em nós. A gente tem que viver como novas criaturas, se parecendo com Cristo. As atitudes de Cristo, a linguagem de Cristo, o proceder de uma forma completa de Cristo, né? Então está aí, ó, esses três elementos, esses três emblemas, né, de uma vida santa e necessária para todo aquele que serve a Cristo. As brasas, né, a grande tipologia do fogo, do Espírito Santo, né? O vermelho, que sai do vermelho intenso da brasa para o branco da luz do fogo, ou seja, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, sejam brancos como a lã, né? Purificados pelo fogo. E ali só esse fogo pode matar o velho homem, o peixe, assá-lo e se tornar um alimento para a humanidade, né? Para se alimentar da verdade que é Cristo. E o pão,
O pão que é o grande símbolo do alimento ali para o povo. Cristo está oferecendo isso para eles, né? Cristo preparou para eles. Aí você pode estar se perguntando, como eu e todos perguntam, né? Como é que Jesus pegou aquele peixe? Né? Como é que aquele peixe chegou para ele lá, né? A gente nem precisa responder, né? Isso não tem importância, porque isso é uma providência de Deus, o Pai. É uma providência. Como o Senhor nos provê tudo e nos proveu o Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que nós vivamos nesta confiança, nesta dependência, em nome de Jesus.